falar um pouco do gnosticismo, ler um livro que se chama Apocalipse de Pedro. E eu vou começar hoje, faz tempo que eu não faço live aqui na Escola Gnóstica. Eu vou começar explicando um pouco do que é gnosticismo, para quem não conhece, e como foi descoberto esse livro, que é muito interessante. Eu não sei quem nunca viu os vídeos da Escola Gnóstica, depois pode ver os vídeos, pode entender um pouco o que é. O que é gnosticismo? É uma parte do cristianismo que foi totalmente ocultada pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica e todos, porque na realidade, quando Jesus Cristo veio e falou, ele falou muito mais do que colocaram na Bíblia. Então não foi somente 4 evangelhos que foram escritos. Opa, tudo bem? Salve! Então não foram só 4 evangelhos. Então existem dezenas de evangelhos, existem dezenas de apocalipses também que foram escritos. Então as pessoas confundem muito, achando que existe somente aqueles 66 livros da Bíblia que falam de Jesus, né? 66 não, são 27 livros do Novo Testamento e o restante são livros do Antigo Testamento, que são mais dos judeus. Mas foram escolhidos por alguém, e esse alguém são homens. Então são pessoas que naquela época, 300 anos depois de Cristo, tiveram essa ideia de escolher os livros por algum motivo. E não é porque uns são inspirados pelo Espírito Santo e não, mas por quê? Porque uns poderiam trazer um controle sobre as pessoas, chamado de hierarquia, que a gente fala, né? Essa hierarquia de igreja, de você ter um papa, um padre, para você poder chegar a Deus. E os outros livros que foram excluídos, eles falam que você não precisa de ninguém para chegar a Deus. Eles falam que você pode chegar a Deus dentro de você mesmo, você não precisa de uma igreja, você não precisa de uma hierarquia, não precisa dar dízimo. Então isso não dava para fazer da igreja uma empresa. Então isso não era aceitável para essas pessoas que queriam poder, principalmente os romanos. Eles dominavam praticamente o mundo inteiro naquela época. Então a ideia deles era ter uma religião unificada que trouxesse um controle sobre as pessoas, porque havia muita dissensão, existiam pessoas que não aceitavam liderança, então colocando esse sentido de Deus. Então o gnosticismo é essa filosofia que foi erradicada praticamente, mandaram matar os gnósticos, mandaram queimar os livros, mas graças a Deus tiveram alguns monges, né, beduínos que a gente fala, lá no Egito, que eles fugiram para o Egito e esconderam algumas cópias desses livros numas cavernas perto de uma catarata no Egito, perto do Nilo, que se chama Nag Hammadi, esse lugar. E aí foi descoberto em 1945 esses livros, são mais ou menos 52 livros, né, que são papiros. Tem muitos danificados, então tem muita coisa que se perdeu, tem muita coisa fragmentada. E esses livros estão expostos no Museu de Israel, em alguns museus, e foram traduzidos no decorrer dos anos. Então são coisas muito novo. A tradução final acabou em 1984, em inglês veio, e depois no Brasil aqui para 1990, 95 que nós tivemos em português. Eu leio esses livros faz mais de 20 anos, eu gosto muito. Para mim é a verdade absoluta, porque eu sempre tive essa ideia de que eu não precisava de um pastor, não precisava de um padre para chegar a Deus. E as pessoas achavam até estranho eu imaginar que Deus está dentro de você. Eu imagino que a espiritualidade é isso. Jesus falou, vós sois deuses. Assim como Jesus falou, se você tiver fé, você vai fazer obras maiores que eu. Se você tiver fé, você vai ser filho do Pai como eu. Você não precisa seguir regras. Então ele veio tirar essas regras. Eu achava um absurdo uma religião lá, antigamente, ter uma religião que mata boi, que mata vaca por causa de pecado. Então no judaísmo eu já achava errado. No cristianismo eu acho um absurdo nas igrejas você, para chegar a Deus, para ter alguma coisa, tem que dar 10% do seu salário, tem que dar oferta, tem que dar dinheiro. Para mim não entrava na minha cabeça, e o gnosticismo foi algo que trouxe para mim
uma outra visão de Jesus Cristo. Então você vê um Jesus Cristo falando com os discípulos com amor, valorizando as mulheres. Principalmente os livros, é muito legal que ele valoriza muito as mulheres. Quem tiver interesse de ler o Apocalipse de Tiago, e ele pergunta, e essas mulheres que andam com você, que as mulheres que sustentavam Jesus, e aí ele fala, elas são espíritos de Deus, elas vieram comigo e elas vão ter esse conhecimento mais do que os homens. E aí o que a religião fez, o catolicismo e outras religiões? Eles tentaram atacar e tirar a voz das mulheres, tirar esse empoderamento. Então foi criada uma sociedade muito patriarcal, tanto no cristianismo quanto no islamismo, né, que é uma derivação que Maomé derivou um pouco do cristianismo e dessas religiões, né, que foi dissensão. Tanto o judaísmo também já tem esse machismo, e Jesus quebrou tudo. Jesus quebrou todos os paradigmas. Então por isso que ele foi até crucificado, não é só porque falava ame ao próximo como a ti mesmo, mas porque ele falava abertamente que o Deus dos judeus não era o pai dele, e que aqueles que eram os judeus, que eles serviam o pai da mentira, o diabo, que eles eram assassinos e tal. Então essa ideia de Jesus era totalmente contra sacrifício de animais, contra as pessoas precisarem de ter um intermediário humano para chegar a Deus. Então ele falou, eu sou o caminho, então só através de Jesus Cristo você pode chegar ao Pai. Então essa ideia é o que vocês vão ver aqui no livro Apocalipse de Pedro, tá? Então o Apocalipse de Pedro é uma obra pseudônima gnóstica cristã que contém uma narrativa de uma revelação presenciada pelo apóstolo Pedro e interpretada por Jesus. Então Pedro aqui ele teve uma visão, bem no momento daquela crucificação de Jesus, Pedro tem uma visão com Jesus. Mesmo Jesus estando lá, ele começa a ter essa visão. E aí a perseguição de Jesus Cristo é usada como um modelo que ajuda a compreender a história do cristianismo antigo, no qual um vestígio da fé gnóstica é oprimido por aqueles que se autodenominam bispos e diáconos. Então é interessante nesse livro que Jesus dá muitas previsões do futuro. E ele prevê que no futuro iriam ter igrejas, iriam ter congregações e pessoas que iriam se intitular como bispos, diáconos, padres, tal, que se achavam como se fossem autoridades diante de Deus. Então esse livro praticamente, por isso que é chamado de Apocalipse, ele tem uma revelação. Então Jesus começa a revelar para Pedro muitas coisas. Quem tiver dúvida pode perguntar aí, pode escrever no chat, que isso aqui é um bate-papo, não é uma aula. Faz tempo que eu não faço live, então eu posto os livros, então hoje eu vou ensinar um pouco. Este gênero de livro vai pertencer ao gênero literário de Apocalipse, está organizado em 3 relatos, tá? O Apocalipse de Pedro. Então eu vou começar a ler aqui. O volume tá bom, tá alto para vocês, dá para entender e ouvir. Enquanto o Salvador estava sentado no templo, no ano 300, no pacto e do acordo da 10ª coluna, estando satisfeito com o número da majestade viva e incorruptível, ele disse a mim, Pedro, abençoados são aqueles das alturas que pertencem ao Pai, que revelou a vida àqueles que pertencem à vida. Por mim, pois eu os lembrei. Então Jesus aqui fala, eu os lembrei. Eles são aqueles edificados no que é poderoso, para que pudessem ouvir minha palavra e distinguir as palavras da injustiça e da transgressão da lei da honradez, como sendo do auge de cada palavra deste pleroma da verdade, tendo sido iluminado no prazer da bondade por ele, aquele que os principados buscavam. Quando ele fala pleroma, aqui é totalmente diferente desse reino que nós temos. Pleroma é a manifestação do Pai. Quando o Pai surge, ele cria esse pleroma, que é a plenitude do Pai. São emanações, como se fossem 30 universos que emanam do Pai. Então isso é a pleroma. E aí Jesus fala que ele dá esse poder para nós, ele nos lembra que nós somos filhos do Pai
E ele nos dá o poder para distinguir as palavras da justiça das palavras da injustiça, da transgressão da lei, que ele considera que a palavra da lei de Moisés, essas palavras da lei de Deuteronômio, que está lá com regras humanas, que se alguém te machucar um olho, você machuca o olho da pessoa, é olho por olho, dente por dente, essas leis de falar, se uma mulher, se você tocar, roubar, vão te matar. Então tudo isso Jesus tirou e começou a mudar. Imagina ele falando isso há 2000 anos atrás para gente que era totalmente preso a essa lei. E aí ele continua falando: porém eles não o encontraram. Então ele fala que os próprios principados, que são os arcontes, eles procuram o Pai, eles procuram esse conhecimento do Pai, eles nunca encontraram. Jesus, ele veio do Pai trazer esse conhecimento, que existe algo além deste universo. E aí os próprios arcontes, principados, potestades não tinham esse conhecimento. E quando Jesus vem, ele dá esse conhecimento. Ele fala: porém eles não o encontraram, como não foi ensinado, como não foi mencionado na geração dos profetas. Então ele fala: o Pai não foi mencionado em nenhum livro do Antigo Testamento por nenhum profeta, nem Moisés, nem nenhum dos 12 profetas menores ou dos maiores. Então Jesus começa a falar dessa forma para Pedro, na visão. Agora ele surgiu entre eles. Nele, quem surgiu é o Filho do Homem, que é exaltado nos céus acima, no temor dos homens da mesma essência. Então ele fala, para o Pai, a única visão e o único conhecimento do Pai vem através do Filho do Homem, através de Jesus. Antes de Jesus, ninguém nunca teve ou ouviu nada sobre o Pai. Então ele coloca como se todas as religiões, todo o conhecimento, seja do judaísmo, dos outros anteriores, ninguém sabia da existência do Pai. Então quando você pensa no Pai de Jesus como um Deus dos judeus, ou aquele Deus rancoroso que aparece para Moisés e mata todo mundo, não é. Então ele, aqui nesse livro ele explica. E ele fala: porém tu mesmo, Pedro, te tornas perfeito, de acordo com o teu nome, unido ao meu, aquele que te escolheu, pois de ti eu estabeleci uma base para os demais que convoquei ao conhecimento. Então ele fala: Pedro, você tem que ser perfeito, porque eu vou te estabelecer como uma base desse conhecimento. Eu chamei as pessoas, eu convoquei os filhos do Pai ao conhecimento. Ele começa a lembrar a gente. Por isso que esse livro foi escrito, não foi para aquela época, foi para a nossa época. Depois Jesus até fala isso nesse livro, que Pedro não deveria revelar esse livro para as pessoas daquela geração, daquela época, porque eles iriam atacar ele, iriam matar. Ele fala: guarda, porque quando chegar no futuro, as pessoas vão ter capacidade de entender essas palavras e de ler. E aí ele fala assim: portanto, sê forte até a imitação da honradez daquele que te convocou, tendo te convocado para que o conhecesse na forma que é digno fazê-lo, por causa da rejeição que ocorreu a ele, aos tendões de suas mãos e pés, a coroação por aqueles da região mediana, e o corpo de seu esplendor que trouxeram na esperança do serviço por causa da recompensa da honra, enquanto ele estava pronto para te repreender 3 vezes nesta noite. Então aqui, antes da crucificação, Jesus já revela para Pedro que ele iria ser crucificado, que ele iria ter as mãos e tendões machucados e iria testar ele 3 vezes, que tem aquela parte de Mateus. Por isso que todos os livros apócrifos, eles estão linkados com os livros que tem na Bíblia. Então ele toca nisso e fala: você vai ser testado 3 vezes. E Pedro é testado e nega ele 3 vezes, mesmo depois de ter essa visão. E ele fala que ele tem que imitar Jesus, imitar a honra de Jesus. E aí aqui ele fala: e enquanto ele estava proferindo essas coisas, aqui Pedro falando, eu vi os sacerdotes e as pessoas correndo até nós com pedras, como se fossem nos matar. E eu temia que morrêssemos. Então imagina, Pedro estava lá olhando na visão e viu os sacerdotes, um monte de pessoa com pedra, pau, querendo matar eles. E ele ficou com medo.
E aí ele fala assim: e ele disse a mim, Pedro falando que Jesus falou: Pedro, tenho te dito muitas vezes que eles são cegos, sem orientação. Se tu desejas conhecer suas cegueiras, coloca tuas mãos sobre teus olhos e teu traje e diga o que vês. Aí Pedro tinha que olhar e começar a ter essa visão que Jesus pediu para ele. E aí Pedro falou: mas quando eu fiz, não vi nada. Eu disse: ninguém enxerga desta maneira, Senhor. Aí ele fala, novamente ele me disse: tenta novamente. Aí Jesus fala: tenta, tampa o olho. E aí ele fala: eis que veio a mim o medo com júbilo, pois eu vi uma nova luz mais reluzente que a luz do dia. Em seguida ela desceu até o Salvador. Então ele, com o olho fechado, ele começou a ter uma visão. Ele viu uma luz mais brilhante que a luz do dia, e essa luz desceu até o Salvador. Imagina Jesus e Pedro vendo uma luz descendo sobre ele. Então contei a ele sobre o que havia visto. E aí ele me disse novamente: levanta tuas mãos e ouve o que os sacerdotes e as pessoas estão dizendo. E aí ele fala: e eu ouvi os sacerdotes enquanto estavam sentados com os escribas. As multidões estavam clamando e as pessoas estavam dizendo com suas vozes. Quando ele ouviu essas coisas de mim, ele me disse: presta atenção e ouve as coisas que estão dizendo. E eu ouvi novamente: enquanto sentas, eles estão te louvando. É isso que ele ouviu eles falarem: enquanto sentas, eles estão te louvando. Enquanto você está sentado, eles estão te louvando. E quando eu disse essas coisas, o Salvador disse: tenho te dito que essas pessoas são cegas e surdas. Então ouve as coisas que elas estão te contando em um mistério e as guarda. Não as conta aos filhos desta era, desta geração. Ele está falando: não conta para essas pessoas dessa geração, desse tempo aqui. Pois eles te blasfemarão nesta geração, pois são ignorantes de ti. Entretanto, eles o louvarão em conhecimento. Muitos, aí Jesus começa a explicar, muitos aceitarão o nosso ensinamento no princípio, o ensinamento gnóstico. E eles se afastarão de seus erros novamente pela vontade do Pai, pois fizeram o que ele desejou. E ele os revelará em seu julgamento, isto é, os servos da palavra. Porém, aqueles que se misturaram com estes deverão se tornar seus prisioneiros, aqueles que se misturaram com os judeus, que voltaram para a lei. Que Jesus, o que ele fez? Ele veio aqui para nos libertar da lei de Moisés, nos libertar daquela escravidão de doutrina, de regra. Ele falou: a única lei é o amor ao próximo e o amor ao Pai. E aí, o que os cristãos começaram a fazer? Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita e sobe. Aí vem Paulo, vem outras pessoas que não andaram com Jesus e começa a trazer de novo as regras do judaísmo. E isso é a prisão. A religiosidade é uma prisão. A religiosidade, ter regras, doutrinas, do que comer, do que beber, do que você fazer, essa é uma prisão para o espírito. E ele fala: misturaram com estes, porém aqueles que se misturaram com estes deverão se tornar seus prisioneiros, pois não possuem a percepção. Então ele começa a falar de outro modo para você, que você tem que possuir a percepção. E o sincero, bondoso e puro, eles empurram ao obreiro da morte. Então ele fala: aqueles que são sinceros, bondosos e puros, os religiosos começam a empurrar ele para o obreiro da morte, e ao reino daqueles que louvam a Cristo na restauração. Então ele fala assim: aqueles que louvam a Cristo, a um Cristo restaurado, a um cristianismo restaurado, a um cristianismo misturado com o judaísmo. É isso que ele está falando aqui. Então, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, igual Paulo, que se converteu lá e trouxe o judaísmo, que ele era um fariseu, perseguia os cristãos, e aí vai lá, fala que se converte e começa a atacar o verdadeiro cristianismo, a liberdade, começa a prender as pessoas em regra, falar que a mulher não pode falar na igreja, que a mulher tem que usar roupa assim, que a mulher não pode sentar do lado de homem, que a mulher não pode fazer isso, aquilo, que você tem que se purificar, que você não pode
ter certas atitudes, ter que seguir a lei do judaísmo, algumas regras deles, e ele começa a prender de novo as pessoas com um Cristo restaurado, com um cristianismo restaurado, as palavras deturpadas. E eles louvam os homens que propagam a falsidade. Então aqui ele começa a falar aqueles que virão buscá-lo. Então ele começa a falar aqueles que vão te buscar, que vão te atacar, que mataram Pedro, né? E ele fala, as pessoas começam a louvar esses homens que começam a propagar essa falsidade, que é Cristo, um Cristo restaurado. E eles abrirão os caminhos ao nome do homem morto, pensando que se tornarão puros, porém se tornarão altamente corrompidos e cairão no nome do erro, e na mão do demônio, no homem astuto e no dogma emaranhado, e serão governados hereticamente. Então ele começa a falar que depois de Jesus sair desse mundo, deixar os discípulos, começariam a ter dogmas emaranhados, começariam as pessoas a seguir os demônios nessas heresias, nesses... Se você olhar, eu respeito a religião de todo mundo, mas se você olhar o que acontece e aconteceu na igreja pela história que você vê que são verdadeiras atrocidades, são coisas que não faz nenhum sentido para o que Jesus era. Jesus fez as coisas muito simples e as pessoas começaram a criar diácono, bispo, padre, papa e aí freira, e aí começa a criar uma hierarquia de pessoas e de regras para você chegar a Deus, que você tinha que ter dar dinheiro, que você tinha que fazer outras coisas, que você não poderia chegar ao conhecimento, ler por si mesmo, pensar por si mesmo. Isso a gente está falando hoje, que a gente tem essa liberdade, mas você pensa por esses 2000 anos de cristianismo, o tanto de pessoas que não morreram sem poder nem ter acesso a ler, nem ter acesso a ouvir a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, porque as pessoas prenderam o conhecimento e fizeram ser tão difícil que ninguém conseguia, ninguém acreditava que poderia conseguir. E até hoje, se você vê o tanto de pessoas que são presas nesses dogmas, nessas heresias. Alguns deles blasfemarão a verdade. Aqui ele já começa a profetizar. Jesus começa a falar do futuro, começa o que iria acontecer e como seriam as igrejas criadas a partir de 200, 300 anos, 1000 anos, até a nossa época. E é muito atual essas profecias, muito atual. Você vai começar a ver que faz um pouco sentido do que nós vivemos hoje, ou que nós já vimos de religião, que trouxe essas guerras, esses sofrimentos todos. Alguns deles blasfemarão a verdade e proclamarão o ensinamento do mal. E dirão coisas malévolas uns aos outros. Então aqui Jesus fala, vai ter gente que fala que é cristão, mas vai começar a falar mal um do outro, vai começar a proclamar um ensinamento do mal. Alguns serão chamados aqueles que se mantêm no poder dos arcontes, de um homem e de uma mulher nua, que é diversa e sujeita a muito sofrimento. E aqueles que proferem essas coisas perguntarão sobre os seus sonhos. E se disserem que o sonho veio de um demônio digno de seus erros, então eles deverão ser oferecidos à perdição ao invés da integridade. Aqui Jesus começa a falar que iriam ter pessoas que iriam começar a interpretar sonhos, a ver sonhos como visões, mas isso iria vir dos demônios. E aí isso não seria bom. E ele fala, E se disserem que o sonho veio de um demônio digno de seus erros, então eles deverão ser oferecidos à perdição ao invés da integridade. Pois o mal não produz bons frutos. O lugar do qual cada um deles é produzido é semelhante a si mesmo. Nem toda alma é da verdade, nem da imortalidade. Pois cada alma destas eras tem a morte ligada a ela em nossa visão, Jesus falando, porque são sempre escravas, tendo em vista que foram criadas para os seus desejos e sua eterna destruição, na qual eles pertencem e da qual elas são. Elas amam as criaturas da matéria que vieram
que nelas vieram a vida, que vieram com elas. Porém, as almas imortais não são como estas, Pedro. Ó Pedro, entretanto, enquanto a hora ainda não chega, a alma imortal deverá se assemelhar à alma mortal. Contudo, ela não deverá revelar sua natureza, que somente ela é a imortal e reflete sobre a imortalidade, tendo fé e desejando renunciar a essas coisas. Então aqui, Jesus começa a explicar que nem todas as almas são mortais, nem todas as almas vieram do Pai. Isso é muito difícil das pessoas entenderem. Talvez foi um dos motivos porque mataram os gnósticos, porque perseguiram muito eles. Porque essa ideia do gnosticismo vem de Jesus, dessas palavras de Jesus, que nem toda alma vem do Pai. Algumas almas vêm dos arcontes, vêm desses poderes, principados e potestades. Eles têm o poder de criar almas e colocam essas almas no mundo. Por isso que Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Alguns são filhos do Pai, não são todos. Então as almas imortais, elas pensam na imortalidade, elas têm fé e elas desejam renunciar às coisas terrenas, o mundo. Agora aquelas almas que são mortais, ele fala aqui, que são aquelas almas que amam as criaturas vindas da matéria. Elas amam as pessoas que vieram, elas adoram pessoas, adoram ídolos, adoram um papa, adoram um cantor, morrem por um presidente, por alguém, mas elas não buscam a imortalidade, elas só pensam em satisfazer seus próprios desejos. Elas estão aqui no mundo e só pensam em riqueza, em coisas materiais. Mesmo vários pastores hoje, você vê, que só pensam em coisas materiais, pensam em ter jatos, em casas, em mansões, igreja de milhões e milhões, mas não pensam realmente na espiritualidade. Então ele fala que somente no fim, depois que você morrer, que você vai poder ver a diferença de uma alma imortal ou não. A princípio parece igual, só que somente você dentro de si sabe que você deseja a imortalidade, você pensa realmente que existe algo além deste mundo e você busca renunciar a isso. Você vive no mundo, mas você sempre está rejeitando. Você vai e sai, você vê, mas aquilo não te satisfaz, não te preenche. Outras pessoas, para elas preenche, para elas qualquer coisa que dá uma bebedeira, encher a cara, sair, curtir, preenche elas e vive. Para outras pessoas não, elas podem fazer, mas elas não sentem isso como algo que satisfaz o espírito delas. Você faz, mas você sempre está tentando renunciar à devassidão, à morte, à inveja, a falar mal um dos outros, essas coisas que são desse mundo. Outras pessoas amam isso e gostam disso. As pessoas que são imortais, elas podem fazer, mas elas não desejam mais fazer. Elas se sentem, às vezes, até com remorso, com outras coisas. Então, esse sentido é a diferença entre as almas mortais e as almas imortais. Oi, tudo bem? Não tem problema nenhum. Todo mundo tem direito a ser da religião que quer. Aqui nós temos... Você é católico, eu sou gnóstico, eu respeito a sua religião, eu respeito a religião de todos os cristãos. Aqui eu só explico a história, estou só explicando o que foi o livro que foi encontrado e como nós vemos como foi dita a história. Mas eu respeito a religião de todo mundo, porque o gnosticismo é isso, é respeitar as pessoas e amar a todos. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. E aí ele fala, eis que as pessoas não colhem figos de espinhos ou de árvores espinhosas. Se são sábias, nem uvas de abrolhos. Eis que aquilo que está sempre se tornando vem daquilo do que sempre é, e vindo daquilo que não é bom, se tornará a destruição para si, a alma e a morte. Porém, aquela alma imortal que existe no eterno está no único de vida, no único da vida, e na imortalidade da vida, que elas se assemelham. Então ele fala, porém aquela alma imortal que existe no eterno está no único da vida e na imortalidade da vida, que elas se assemelham. Então a alma imortal, ela busca o Pai porque ela se assemelha ao Pai, a vida. Ela só busca a vida, busca o amor, ela busca essa paz, ela repousa no Pai, ela está tranquila. Quando você é do Pai, quando você entende que você é uma alma imortal, você descansa, você não fica buscando mais religiões, você não fica buscando regras, doutrina, algo que faça você ser salvo.
você entende que você já é salvo, você entende que somente do fato de você conhecer Cristo, de você amar Cristo, de você buscar Cristo, você já é salvo. Você tendo o Pai, você se assemelha a Ele, você não precisa fazer nada. Não tem regra, você não precisa fazer promessa, não precisa fazer jejum,